10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Galera, nessa semana 3, nessa explicação do PET 4 de Educação Física, nós vamos estar apresentando para vocês, e a discussão bastante polêmica se a gente for analisar, se a gente for pegar a história dentro da prática esportiva, que é a participação de homens e mulheres nos esportes. A gente vai avaliar, né, analisar que diante da história, um primeiro momento os homens, depois as mulheres foram ganhando força nas práticas da prática esportiva. E vai trazer vários textos, alguns relacionados às Olimpíadas, relacionados a essa participação feminina no esporte. Importante que você leia com bastante atenção esses textos, esses dados, que vão mostrar essa participação das mulheres com o passar do tempo, tá? E as influências que foram adquirindo com o passar até nos dias atuais. Nós vamos ver aqui também a questão relacionada a alguns exemplos de mulheres que se destacaram em algumas práticas esportivas, que foram campeãs internacionais e olímpicas, né, em práticas esportivas, e aí vencendo essa questão de muitas das vezes de achar que o esporte é só para os homens. Agora, nessa atividade 1, nós vamos ter, importante que vocês relacionem os textos acima para poder estar respondendo. Diante dessa realidade, né, dessa relação das imagens acima dos textos, vocês vão analisar a letra A. Existem esportes só de homens? Então você vai considerar aí, se na sua opinião, você acredita que há esportes de homens, só de homens. E existem esportes só de mulheres? E quais? Tá? Em quais esportes as mulheres sobressaem aos homens? Tá? E aí pensar nas características, né, das mulheres comparadas às características dos homens. Qual é a prática esportiva que você acha que, se fosse analisar, aqui não deixa claro, mas eu estou entendendo que seja isso, que se fosse analisar homem contra a mulher contra o homem, a mulher ia levar vantagem. Qual que você acha? E a mesma coisa na letra D, se você acha que teria alguma prática esportiva que os homens iriam sobressair contra as mulheres. E por quê? Na 5, existe violência nos esportes? E em quais modalidades? Se você falar que existe violência no esporte, você vai falar quais são as modalidades, quais são as práticas esportivas que apresentam essa violência. E na letra F, você conhece algum esporte misto? Ou seja, que é praticado por homens e mulheres ao mesmo tempo? Ou seja, é uma prática em que há homem e mulher num time contra homem e mulher no outro. Você acha que tem? Aliás, você conhece algum esporte desse tipo? Depois nós temos aqui uma atividade 2 que vem trazer uma charge, onde traz uma crítica em relação às dificuldades que as mulheres enfrentam para seguir na carreira de atletas. Aí você vai argumentar quais são os motivos para a situação apresentada e propõe 3 ações para mudar essa realidade. Essa imagem aqui é bem interessante porque a gente mostra o seguinte, traz uma realidade dos homens contra as mulheres. Aqui, digamos que as barreiras que os homens têm na prática esportiva são poucas, né? Para poder alcançar digamos, o mesmo objetivo de alcançar essa vivência no esporte. E já a mulher não. A mulher aqui, se a gente for analisar, já é presa aqui por uma bola, né, de peso aqui, onde normalmente utilizavam os prisioneiros, e aí traz vários perigos aqui até ela alcançar. Então, o mesmo percurso, ela vai ter mais dificuldade do que o homem. Então, isso é interessante a gente pensar, e aí eu quero que vocês analisem por que será que essa diferença de participação de mulheres e homens acontece, né? O que acontece para que haja essa dificuldade da participação da mulher comparando a participação dos homens? Na atividade 3, tem trazer um gráfico onde apresenta dados sobre a taxa de abandono de atividade física por gênero. Aí você deve analisar e responder as questões. Então, nesse gráfico, nós vamos analisar, aqui embaixo mostra a questão da relação de anos, e aqui em cima vem mostrar a questão da porcentagem de abandono de gênero, ou seja, aqui, vamos supor, até 15 anos, o que está de azul é os homens, né? E o que está de marrom representa as mulheres.
Então fala que o abandono de mulheres até 15 anos da prática física, né, da atividade física, entre homens é 19% e entre mulheres é 34%. Então é quase o dobro, ou seja, mais mulheres abandonam. Se você for analisar, apenas em algumas idades que há essa diferença, que a diferença assim, que os homens têm um número maior de abandono do que das mulheres, que vai ser a partir de 25 anos, né? Até 24 anos, os homens, eles têm segundo a pesquisa, vem falar que os homens abandonam menos do que as mulheres. Mas a partir dos 25 anos, acontece que parece que há uma conscientização maior pela mulher de que é necessário se cuidar. E aí o número de participação, o número de prática, o número de mulheres que estão praticando atividade física é maior do que o dos homens. Diante disso, galera, vocês vão pensar aqui algumas questões para poder estar respondendo. Número 1. Em qual faixa etária há uma maior taxa de abandono de atividade física pelo público feminino? Então você vai analisar essa comparação e vai avaliar qual que é essa faixa etária, né? De que idade até que idade que acontece esse abandono por parte da prática de atividade física. E, em sua opinião, qual seria a maior motivação? Ou seja, o que poderia estar acontecendo para que naquela idade, naquela faixa de idade, acontecesse o desinteresse das mulheres pela prática de atividade física? Número 2. Dos 25 aos 34 anos, a taxa de abandono dos homens é 23,8% e das mulheres 12%. Em sua opinião, o que levaria ao maior abandono da atividade pelo público masculino nessa faixa etária? O mais interessante aqui é a gente fazer essa comparação. Percebe que até 24 anos, o número de mulheres que deixava era maior do que o dos homens. De 25 a 34 anos, há uma maior, inverte os números. Os homens passam a ser mais sedentários e as mulheres passam a ser mais ativas. Então, para você, o que acontece? Por que a partir dos 25 anos os homens começam a ser mais sedentários do que as mulheres? Por que as mulheres têm um senso de se cuidar mais do que os homens? Na 3 aqui, vem falar: dos 16 a 24 anos, a taxa de abandono do público feminino é de 46,8% e do público masculino 43,3%. Essa taxa de abandono é muito próxima para esses dois públicos. Diante disso, você conseguiria identificar fatores que justificassem a ocorrência de maior taxa de abandono nessa faixa etária? Apresente uma proposta para que, nessa faixa etária, ocorra maior adesão às práticas de atividade física. Então, aqui vem trazer nessa questão, vou demonstrar o seguinte: de 16 a 24 anos, há quase a mesma quantidade de homens e mulheres que ficam mais sedentários. E aí, eles estão falando que pode ser que há alguns fatos que acontecem, tanto na vida do homem quanto das mulheres, que favorece para que haja essa despreocupação com a saúde. E aí é isso que quer saber, né? Primeiro, o que você identificaria, quais são esses fatores que justificam quase essa proximidade, quase de empatar essa porcentagem entre homens e mulheres, e apresentar uma proposta, né, para que essas práticas possam ser mais aderidas, né, por os homens e mulheres. Na atividade 4, vem trazer uma questão, tá? E aí vem estar relacionada à mesma temática da semana, que é a participação feminina, e aí traz para vocês estarem avaliando, considerando o texto acima, esse texto aqui, né, do esporte e a espetacularização dos corpos femininos, e os conhecimentos que você já teve, as discussões que nós já tivemos, e avaliar as alternativas, tá? Então você vai pegar aqui, por exemplo, essa primeira, vamos supor que você avaliou as alternativas aqui na primeira e considerou que a primeira e a terceira são as respostas corretas, né? São afirmações que condizem com a realidade da participação feminina no esporte. Aí você vai avaliar, chegar aqui e verificar qual alternativa que vai corresponder à questão de ser a questão A1 e A3, a alternativa 1 e A3 ser a correta. Então, qual que é que está aqui, que fala que as afirmativas 1 e 3 são corretas? É a letra B. Então, é nessa lógica, você vai verificar nessas alternativas qual que vai se enquadrar nas
as respostas e aí fazendo essa comparação dos homens com as mulheres na participação dos esportes e essa luta de, digamos, de aparecer mais um do que o outro, tá bom? Aí tem as opções. Eu não vou estar lendo para não ficar longo esse vídeo, mas se você for analisar as alternativas aqui, elas são bem claras e você conseguirá responder diante da leitura dos textos e diante do que a gente já discutiu nessa videoaula. Galera, então por fim, essa atividade 5, onde vai propor para que você possa estar fazendo um texto, a produção de um texto, a partir da leitura do texto abaixo. Então, a partir desse texto abaixo aí, você vai estar elaborando uma redação com 25 a 30 linhas com o tema a dificuldade da participação das mulheres nos esportes. Então, de acordo com o que a gente já discutiu durante essa videoaula, de acordo com o que a gente já falou, todos esses dados relacionados, e ao que você, conhecimento que você já traz sobre essa discussão, você vai falar um pouco sobre essa dificuldade das mulheres nos esportes. Além disso, tem esse texto aqui, né, que é do site Imagine, onde você vai estar trazendo algumas relações de um relatório da prática de atividade de exercício físico, né, por mulheres, vai trazer a questão das idades, alguns dados que são interessantes para que você possa ajudar você a fazer essa redação, tá bom, galera? Então, agradeço você que assistiu a videoaula até agora, peço que se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe e interaja conosco nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!